esse contexto como uma mistura inaceitável de religião e política. Essa fusão, na visão deles, reduz os valores espirituais sagrados a ferramentas políticas, acabando por corroer os fundamentos dos ensinamentos religiosos autênticos. Por esse motivo, eles consideram o Estado de Israel não como um Estado nacional judeu, mas como uma entidade não religiosa que contradiz os princípios do monoteísmo e da devoção a Deus, tornando totalmente inaceitável qualquer reconhecimento ou cooperação com ele. Sua doutrina também está enraizada na convicção de que a terra na qual o moderno Estado israelense existe é, na verdade, propriedade legítima do povo palestino e não pode ser tomada pelos judeus por meio da força ou sem a explícita sanção divina. Eles argumentam que qualquer forma de ocupação ou tomada de terras é uma grave injustiça proibida pelos ensinamentos fundamentais do judaísmo, constituindo uma violação dos direitos dos outros, um ato que a lei judaica os obriga a rejeitar e condenar. Essas crenças fazem da Netre Karta uma corrente única no cenário religioso judaico, pois combina uma profunda adesão aos princípios religiosos com uma crítica contundente a qualquer projeto político que busque remodelar realidades históricas por meio da força. Para seus seguidores, o caminho para a verdadeira salvação só pode vir por meio da vontade de Deus. As posições do movimento Netre Karta sobre o estabelecimento do Estado de Israel e a causa palestina são caracterizadas pela consistência de princípios e pela recusa intransigente de reconhecer o Estado israelense, que eles consideram uma entidade ilegítima, sem qualquer justificativa religiosa ou legal. O movimento insiste em apoiar o povo palestino e seus direitos, vendo a ocupação sionista como uma injustiça contínua que deve ser combatida de todas as formas possíveis, de acordo com seus princípios religiosos e históricos. Uma das figuras mais proeminentes do movimento foi o rabino Moshe Hirsch, que incorporou essas visões na prática, atuando como ministro para assuntos judaicos na Autoridade Nacional Palestina e como conselheiro do presidente Yasser Arafat. Esse papel político reflete a profundidade da conexão do movimento com a causa palestina e reafirma sua crença no pleno direito dos palestinos à terra sem a parceria israelense no local. Os membros da Netre Karta participam ativamente de protestos e manifestações contra a ocupação israelense, demonstrando abertamente sua rejeição ao Estado de Israel, muitas vezes simbolizada por ações como a queima pública de bandeiras israelenses, que eles consideram uma expressão de sua rejeição categórica a qualquer legitimação do Estado israelense. Além disso, o movimento rejeita o plano de divisão da ONU de 1947, pedindo sua anulação e defendendo o estabelecimento de um único Estado palestino que englobe toda a terra sem a existência de um Estado israelense ao lado dele. Social e culturalmente, os seguidores de Netre Karta demonstram profundo respeito pelos muçulmanos, que eles consideram parceiros históricos. As tradições do movimento destacam os períodos em que os muçulmanos ofereceram refúgio seguro aos judeus durante os períodos em que eles foram perseguidos em outros lugares. Eles afirmam que os judeus não foram oprimidos pelos muçulmanos, uma visão que ressalta a afinidade e a compreensão do movimento em relação a muitas comunidades muçulmanas, persistindo particularmente no contexto de sua oposição compartilhada à ocupação. Após a eclosão da operação de inundação de Al-Aqsa, em 7 de outubro de 2023, um evento que marcou um ponto de virada crítico no conflito israelense-palestino, o Netre Karta recebeu atenção significativa por sua postura franca. O movimento reiterou sua rejeição à ocupação israelense e enfatizou que a operação foi uma reação natural às injustiças contínuas enfrentadas pelos palestinos, especialmente em Jerusalém e na mesquita de Al-Aqsa, que tem um profundo significado religioso e simbólico. Após esses eventos, o movimento intensificou seu apoio à causa palestina, organizando protestos e manifestações em Jerusalém e nas comunidades da diáspora, onde seus membros residem. Eles carregavam faixas condenando a ocupação e exigindo que os palestinos tenham direitos legítimos totais sobre suas terras. O movimento também emitiu declarações expressando apoio às ações palestinas, afirmando que essas respostas não eram meramente reações à ocupação, mas parte de uma luta religiosa e moral mais ampla que rejeita qualquer reconhecimento da legitimidade de Israel. No coração do bairro histórico de Mea Shearim, um dos mais antigos distritos judeus ultra-ortodoxos de Jerusalém,
Cerca de 5.000 membros do movimento Netteri Karta levam uma vida marcada pelo ascetismo e pela separação quase completa do ambiente político e social imposto pelo Estado israelense. Dificilmente você passa um dia nesse bairro sem atos silenciosos ou abertamente expressos de resistência à realidade que os cerca. Seus residentes escolhem deliberadamente um caminho de isolamento ideológico e social em adesão aos seus princípios religiosos anti-sionistas. Os membros do movimento enfrentam frequentemente o assédio das autoridades israelenses devido à sua recusa intransigente em reconhecer a legitimidade do Estado e a sua recusa em obter carteiras de identidade oficiais ou em se envolver com instituições governamentais. Essa postura, baseada em princípios, os priva de muitos serviços essenciais e os coloca em constante confronto com os desafios da vida cotidiana, desde saúde e educação até emprego e moradia. Embora seu estilo de vida reflita a austeridade, ele não é movido apenas por motivos religiosos. Isso também decorre da exclusão econômica quase total que eles sofrem. Eles se recusam a contribuir com a economia israelense e, da mesma forma, rejeitam se beneficiar de seus serviços, acreditando que qualquer forma de envolvimento com as instituições do Estado sionista constitui uma normalização inaceitável. Uma entidade política que eles não consideram legítima em termos de educação, os Neta criam seus filhos em escolas religiosas particulares. Totalmente desvinculadas dos currículos oficiais do Estado, essas instituições ensinam a Torá. Os ensinamentos de rabinos antisionistas incutem em seus filhos, desde cedo, as convicções do movimento que rejeita a integração política ou cultural com a entidade israelense. Apesar desse isolamento, tanto imposto quanto escolhido, os membros do movimento não se limitam às paredes de Mea Shearim. Eles expressam ativamente suas posições em escala internacional. As comunidades de Netteri Karta podem ser encontradas nas principais cidades como Nova York e Londres, onde continuam a organizar manifestações antisionistas, levantam faixas condenando Israel e fazem discursos afirmando que a própria existência do Estado moderno é uma afronta à essência do próprio judaísmo. A perspectiva do movimento Netteri Karta sobre o Holocausto tem origem em um ponto de vista religioso e moral profundamente sensível. O movimento reconhece inequivocamente o terrível genocídio cometido contra os judeus pelo regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial e condena esses massacres como um dos capítulos mais sombrios da história humana moderna. No entanto, o movimento faz uma distinção clara entre a tragédia que se desenrolou na Europa e o projeto político sionista que surgiu mais tarde na Palestina. Eles argumentam que usar o Holocausto como justificativa para o estabelecimento do Estado de Israel não representa nada mais do que uma apropriação política seletiva de uma profunda catástrofe humana, que não tem conexão com a verdadeira essência do judaísmo. O movimento não apenas promove essa crítica moral, mas também destaca o que descreve como o silêncio preocupante de certos líderes sionistas durante aquela época. Ele vai além, acusando-os de negligência deliberada ou até mesmo de cumplicidade indireta por não atenderem aos pedidos de ajuda dos judeus europeus, supostamente para acelerar a migração deles para a Palestina. Sob essa perspectiva, o Holocausto não foi apenas uma tragédia chocante, mas também um momento que os movimentos sionistas exploraram politicamente para justificar a criação de um Estado que, segundo Netteri Karta, é inconsistente com os ensinamentos religiosos que eles defendem. Frequentemente citada é a posição do rabino Moshe Hirsch, que rejeitou a noção de que as atrocidades cometidas pelos nazistas poderiam justificar a tomada de terras habitadas por outro povo. Ele enfatizou que a lógica que liga o sofrimento dos judeus na Europa a um suposto direito de estabelecer um Estado na Palestina é fundamentalmente falha, violando tanto os princípios religiosos quanto a justiça histórica. Ele até argumentou que, se a compensação fosse realmente o objetivo, esse Estado deveria ter sido estabelecido em Berlim ou no coração da Alemanha, e não em uma terra onde os judeus não possuíam uma entidade política há 2000 anos. Assim, a posição do Netteri Karta em relação ao Holocausto não decorre de uma negação da tragédia, mas de uma rejeição de seu uso para legitimar um projeto político que o movimento vê como uma nova injustiça contra um povo que não teve envolvimento nos crimes dos nazistas. A estrutura organizacional e a liderança atual do movimento Netteri Karta
são caracterizadas por uma estrutura que combina a liderança religiosa e a liderança local. A autoridade é distribuída entre centros internos e externos que refletem o alcance do movimento e a diversidade de suas áreas de atividade. Um conselho administrativo sediado no Brooklyn supervisiona os assuntos do movimento. Esse conselho atua como a sede principal a partir da qual as diretrizes são emitidas e as atividades religiosas e de mídia são coordenadas. As sinagogas do movimento estão espalhadas por 3 regiões principais dos Estados Unidos, funcionando como centros religiosos e sociais, onde os seguidores se reúnem para praticar seus rituais e organizar atividades educacionais e de protesto. O movimento é liderado há muito tempo por várias figuras proeminentes conhecidas por sua influência religiosa e autoridade simbólica. Entre os mais notáveis estão o rabino Amram Blau, o líder fundador que lançou as bases intelectuais e organizacionais do movimento, e o rabino Moshe Hirsch, que desempenhou um papel fundamental na conexão do movimento com a causa palestina e serviu como seu representante oficial nos territórios palestinos ocupados. Seu filho, o rabino Meir Hirsch, dá continuidade a esse caminho organizando manifestações regulares em Jerusalém Oriental e, ao mesmo tempo, defendendo estritamente a posição do movimento que rejeita a legitimidade do Estado de Israel fora da Palestina. Entre as figuras influentes estão o rabino David Feldman, ativo em conferências internacionais, e o rabino Israel David Weiss, que representa as alas norte-americanas do movimento. Ambos trabalham para ampliar a voz do Neturei Karta no cenário global e reafirmar sua oposição doutrinária ao sionismo, com forte ênfase na construção de pontes de entendimento e cooperação com as comunidades muçulmanas em apoio à causa palestina a partir de uma perspectiva puramente religiosa. Concluindo, o Neturei Karta continua sendo uma voz religiosa que se opõe firmemente ao sionismo com base em uma adesão estrita aos ensinamentos da Torá e rejeitando o estabelecimento de um Estado judeu pela força antes da vinda do Messias. Eles se recusaram a reconhecer Israel como uma entidade legítima, afirmando que a salvação do povo judeu só pode ser alcançada por meio da obediência total aos mandamentos de Deus, não por meio da política ou da violência. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de se manter atualizado, inscrevendo-se no canal e ativando a assinatura do sino de notificação para que você possa receber todo o nosso conteúdo mais recente.